Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e Ciências e hoje nós vamos falar sobre síntese proteica. Finalzinho de ácidos nucleicos, falamos sobre RNA, DNA, das diferenças e igualdades entre as substâncias e nós vamos falar sobre a formação das proteínas. Eu falei que de um pedacinho do DNA você tem específico. Aí você tem a formação do DNA, formação do RNA a partir do formação do DNA de uma fita do RNA formada em uma fita do DNA. Você tem a dupla fita do DNA, elas se separam e um pedacinho específico você tem formação do RNA. E a depender da localização você tem RNAs distintos com outro aminoácido a mais. Vamos lá. Primeiro nós temos que entender a relação de transcrição e tradução. Quando o DNA cria uma fita pequena de RNA, você tem um RNA mensageiro, do qual herda a informação genética do DNA e levando-a para uma região específica da célula. Certo? Essa transferência de dados, essa transferência de informação chama-se transcrição. Você transcreve. Como é isso? Literalmente, você tem uma transcrição de informações. Transcrever, gente. Transcrever é você escrever. Repare, transcrição. Transcrever é escrever a mesma coisa, a mesma informação, do seu jeito. Olha lá. O DNA tem timina, o RNA tem uracil, ou uracila. A mesma informação está ali. Você tem o DNA, você transcreve para o RNA ter a mesma informação. Se aqui tem dizendo abacaxi, aqui vai ter dizendo abacaxi, mesmo que desenhado de outro jeito. Você tem uma maneira de escrever. Sua letra é uma, a minha letra é outra. Você é o DNA, você tem timina e eu tenho uracila. A maneira de escrever nesse detalhe vai ser diferente, naqueles 25% de diferença, viu? Pois bem, isso você vê a relação nesse fenômeno. A base pirimídica uracila é criada no RNA, certo? A base pirimídica ela muda, a pirimídica ela muda de T para U, de timina para uracila, DNA e RNA. O RNA mensageiro orienta a formação das proteínas. Ela traduz, olha, o RNA mensageiro está levando exatamente a mensagem. Só que às vezes quem está recebendo a mensagem não entende nada da mensagem. Por exemplo, a mensagem está chegando em alemão, em javanês, em qualquer idioma, dialeto de uma tribo isolada. E aí? Simples assim. Você vai ter a tradução. Quem faz a tradução são os ribossomos. Vamos lá. Quando a formação das proteínas chega de forma determinada, há uma tradução. Ou seja, a transformação do RNA mensageiro em proteínas. Primeiro, o código genético tríplice, certo? Vamos aqui algumas observações. Vamos lá, vamos terminar um detalhezinho aqui para a gente explicar como é que ocorre essa tradução e essa transcrição. Código genético tríplice é uma junção de 3 nucleotídeos, certo? Numa linguagem genética do código da vida no DNA dos seres vivos.
Ao total você tem 64 palavras por padrão, diferentes, formando 4 elevado a 3 nucleotídeos no total. Somente a formação de 20 aminoácidos suficientes para a formação. E cada trinca de nucleotídeo é chamada de códon, tanto no DNA molde quanto no RNA mensageiro. Vou repetir. Vamos lá. Você tem lá no encaixe do DNA com RNA mensageiro, você tem 3 nucleotídeos por padrão. Forma o código, esse códon, certo? Que ele tem um códon no DNA que se liga do RNA. Isso forma esses 3. Você tem 4 bases em cada um. 4 bases no DNA, 4 bases no RNA. De 3 formas distintas você pode formá-los. Então 4 elevado a 3. Tanto no DNA quanto no RNA. Formas distintas. E aí você tem a formação de 64 palavras. A forma como G, T, A, C, G, C, A, U, A, G. Seja T, DNA, seja U, RNA. Mas você precisa entender uma coisa. Formam-se apenas 20 aminoácidos no total, juntando todos eles. Cada trinca você vai formando um. Formando sem repetição. Entenda? Vão existir trincas que tanto faz essa ou aquela trinca, você vai formar a mesma substância, o mesmo aminoácido. No total daquelas 64 palavras, você acaba dizendo a mesma coisa. E no máximo são 20 frases diferentes. Você junta as palavras, que seriam as palavras, né, das trincas. Você forma 5 classes de palavras, frases não, classes de palavras diferentes. E, por exemplo, o aminoácido, vamos ver, vamos ver se eu vou encontrar aqui na internet, viu? Vamos lá. Não encontrei. Agora sim. Por exemplo, para formar a leucina, você tem leucina, UA. Tanto faz ser UU e no final um A ou no final um G. Você tem a leucina. Mas quando é fenilalanina, você tem UU. UU, não são 3? UU. O finalzinho, se for outro U ou um C, é fenilalanina. Fenilalanina. Tem os dois U's. Mas se no final for A ou G, é leucina. Entendeu agora? Muitas das vezes o padrão é o mesmo. Por um detalhezinho, você só tem no máximo 20 aminoácidos, por mais que seja possível ter 64. No máximo são 20 aminoácidos. Por mais que você tenha uma grande quantidade, você tenha os 64, mas eles só formam 20 substâncias no final das contas.
Vamos lá, vamos voltar. A tradução, vamos lá para a tradução. Ocorre quando o ribossomo percorre toda a fita de RNA mensageiro. Lembre-se, formou-se a fita de RNA mensageiro. À medida você tem o RNA mensageiro. Existe um RNA no citoplasma chamado RNA transportador, que ele transporta também a informação, certo? Ele vem do aminoácido, ele vem do citoplasma trazendo aminoácidos e ele adentra no ribossomo. Vou desenhar aqui. Você tem o ribossomo, você tem o RNA mensageiro que veio do DNA, você tem o RNA transportador que veio do citoplasma trazendo ácidos nucleicos, e aí você vai formando, ele vai trazendo e ele vai formando cadeias polipeptídicas. Essas cadeias em si essas cadeias polipeptídicas que vão sendo formadas são a própria proteína que é formada. E é algo mecânico. Você tem aquele trecho do RNA mensageiro compatível com o do RNA transportador, transportando e trazendo aquele pedaço da proteína. Deixa ali. Daí depois vem o outro pedaço do RNA mensageiro com o transportador e trazendo outro aminoácido que se encaixa com aquele pedaço do início da proteína. E vão formando partes por partes até compor a proteína todinha. O mensageiro diz que a informação específica é essa. O transportador diz: os aminoácidos que eu tenho no citoplasma são esses. O que eles vão fazer? Vão ver como é que dá para juntar. Esse aminoácido, por exemplo, em inglês você tem a cor blue, em português azul. O RNA mensageiro tem dizendo blue. Aí vai lá o transportador e diz: peraí, deixa eu pegar aqui os aminoácidos, ver quem é que está dizendo o nome blue em português, azul. Vamos lá traduzir esse negócio. Azul, opa, é você. Bota ali. Azul, rosa, verde. Aí pink, a próxima. Pink. Aí pega, aí vai procurando lá nos aminoácidos. Opa, esse aqui é o pink, aquele tá bem ali, aquele tá bem cá. Aí vai organizando. Pink com pink. Pega, põe. Repetiu pink, põe de novo. Green é verde. Tem um green no RNA mensageiro, verde. Eu estou dizendo isso só a título didático com relação às cores em inglês, certo? Aquela coisa bem basicazinha de inglês. Não é que você seja obrigado a saber. Pode usar o Google Tradutor, tranquilo, palavra por palavra para saber. Mas é para você ter uma ideia de como são formadas as proteínas. Ele pega e vai coletando e vai pegando até formar a proteína específica para aquele RNA mensageiro. Certo? Aí o RNA vem do citoplasma, traz adentra no ribossomo, se encaixa no anticódon do RNA mensageiro. O anticódon, veja lá, o códon do DNA se encaixa com o anticódon do RNA transportador. Perdão, do RNA mensageiro. Pegando as informações. Você tem o RNA mensageiro dentro do ribossomo. Tem o códon. Códon é a parte que inicia ou a transcrição ou a tradução. A parte paralela a ele é o anticódon. Só para dizer que está paralelo. Não é que seja contra, é que está em paralelo. Do RNA transportador é o anticódon. É a partir dele que
RNA mensageiro, transportador, proteína. A partir dele que você vai ter a sequência exata da proteína específica daquele códon e anticódon. Aí você tem aquele tipo de aminoácido ali. Depois o ribossomo vai e passa para outra parte que reconhece a trinca. Lembra-se das trincas? Daí dessa trinca ele vai. Epa, aqui é blue, aqui é azul. Opa, azul. Pink, rosa, verde, green, verde, verde, black, preto, preto, e por aí vai. Red, vermelho, opa, proteína, vermelho, trincazinha, e ele vai formando a sequência exata da proteína, certo? Cada vez que acopla o RNA transportador no mensageiro, o aminoácido faz a ligação peptídica condicionada pelo ribossomo ao aminoácido seguinte. Essa cadeia polipeptídica, dessa forma traduzida, é transformada. A cadeia em si ela é já a proteína. É uma sequência proteína, uma sequência de cadeias polipeptídicas. Muitas vezes uma enorme fita de RNA só é traduzida por uma grande quantidade de ribossomos enfileirados. Essa fileira chama-se polirribossomo ou polissomo. Imagina uma fita enorme, uma corda enorme, pintada, de cores distintas, amarelo, verde, vermelho, rosa, preto. Lembra das cores? Em sequência aleatória, RNA mensageiro, o ribossomo vai lá, opa, ele é o leitor, ele reconhece, opa, aqui é cor azul, opa, blue, aqui é blue, então vamos traduzir, azul, azul, então vai sair só o que? Um pedacinho dali azul, aí depois rosa, encaixa, aí amarelo, encaixa, vermelho, encaixa, aí vai encaixando os polipeptídeos, e assim formando toda a cadeia, aí um pedaço enorme da proteína. Muito bem? Vamos lá. Tipos de RNA. O mensageiro, que ele leva a mensagem do DNA para o citoplasma. Ele diz, olha, estou mandando isso aqui para vocês fazerem. Faça. O RNA mensageiro vai lá e leva. E associa-se ao ribossomo, formando proteína. O RNA transportador, ele é o menor RNA da célula. RNA transportador, ele é o menor. Olha lá, ele é o ajudante. Ele pega, opa, aqui tem um aminoácido, vem aqui, aminoácido vem aqui, dentro do ribossomo. Ele também é produzido pelo DNA no citoplasma, o RNA transportador. E é se associando esse transportador com o ribossomo que você tem a formação ou a síntese de proteína. Existe um RNA especificamente para um aminoácido, a depender da trinca desse RNA transportador de bases nitrogenadas. Essas trincas de bases nitrogenadas existentes na sua região chamada anticódon. Vou repetir. Existe um RNA especificamente, certo? Para um aminoácido da trinca de base nitrogenada da região do anticódon dele, certo? Você tem o RNA transportador e você tem um RNA, você tem a específica daquele transportador, certo? Que tem os aminoácidos específicos para RNA transportador ali na trinca inicial. Ribossômico, RNA ribossômico tem função estrutural, certo? É a mais longa de todas as cadeias de RNAs. Veja lá, você tem o RNA mensageiro, que é o que o DNA manda, é o carteiro, RNA carteiro. Tem o RNA transportador, que ele pega, é o ajudantezinho que pega os aminoácidos para formar as proteínas, e você tem o RNA ribossômico, que ele ajuda a
estruturar o ribossomo, certo? Ela é a mais longa, veja lá, o transportador é a menorzinha, já o ribossomo é a maiorzona. Eles trabalham juntos, certo? Transformando-se em ribossomos ou grânulos de ribonucleoproteínas. Você veja que eles vão se condensando, ficando mais densos, formando ribossomos vários, que são acumulados desses RNAs juntos e se associam com proteínas exatamente para formar. Eles se transformam nos próprios ribossomos, o RNA ribossômico se junta com proteína e se forma um ribossomo para produzir, olha lá, RNA, produzir proteína. Ou os ribonucleoproteínas, que quer dizer o quê? É uma mistura de RNA, ribossomo, ribonucleoproteína, é uma mistura de RNA que está se transformando no ribossomo e uma proteína que está, mas não completamente, e estão interligados, certo? Ou se já se transformaram no ribossomo propriamente dito. Núcleo da célula, quando ocorre a transcrição, o RNA origina-se produzindo DNA, chama-se RNA imaturo. RNA mensageiro, o pedacinho lá que sai especificamente do DNA, ele não está completo, ele é considerado como imaturo. Mensageiro imaturo, porque nele há a formação de alterações não codificantes, que são os introns, certo? Existem duas regiões, independentemente do DNA ou RNA, que é chamada intron e exon. Qual a diferença? Intron, exon. Intron é interno, dentro. Só serve para a estrutura interna, só serve para manter o formato. Cadeia única ou dupla. Exon é a parte que codifica, é a parte que se comunica, exon, de ex, de fora, sair. Se comunica com alguma coisa exterior, que ajuda a formar proteína. Ou um outro RNA, certo? E os exons é onde especificamente estão as informações genéticas, por isso que eles se comunicam. Informações genéticas e as relações de DNA, RNA e formação de substâncias na célula. Ok? O que acontece? Os introns são removidos por um processo natural chamado clivagem ou splicing em inglês, isso pode cair na prova. O que acontece? Enzimas de restrição, elas vão lá e cortam esses introns. Esse pedaço aqui não serve para se comunicar, não serve para produzir substâncias. Então vamos cortar. Aí aquelas partes que sim são para produzir, elas são juntas. Aquela parte que não sai, aqui se juntam. E são soldadas, formando o splicing. Dessa maneira você tem o RNA maduro ou RNA mensageiro normal, como a gente conhece. Você tem lá o RNAzinho, sai imaturo, as enzimas de restrição cortam os introns deles, se encaixam os exons, se encaixam entre si, que são as partes que se comunicam com o exterior, que formam as substâncias de a comunicação com o ambiente exterior. E ocorrem em diferentes regiões do RNA imaturas esse tipo de clivagem. Cada região do DNA específica que eu disse forma um RNA imaturo, certo? Que serve de molde para a geração de diversas proteínas. Esse RNA imaturo pode gerar várias proteínas. Esse fenômeno chama-se editoração alternativa ou splicing alternativo. Olha lá.
Eu não disse que são tirados os introns, mas de repente tem 3 pedaços. Pedaço 1, 2 e 3. Se você junta assim, você forma uma proteína. Mas se você pega o 3, tem o 2 aqui no meio, você pega o 3 e passa, e fica entre 1, 3, 2, o 3 no meio entre o 2 e 1, você vai formar outra proteína. Ou se você tira o 1 da frente, e é 2, 1, 3, é outra totalmente diferente. A maneira como você organiza os exons, por isso que é splicing alternativo, você corta, tira os introns e vai encaixando os exons. Na maneira como você encaixa os exons, são proteínas distintas que vão sendo formadas. Por isso ocorrem as mutações e as alterações genéticas, certo? Ocorre quando há uma transcrição errada do DNA. Ocorreu um erro de transcrição. E daí você tem a mutação, que é substituições de bases nitrogenadas distintas. Há uma tradução total diferente, criação de uma proteína distinta da original que deveria ser criada do RNA imaturo lá, inicial. Você trocando 1 pelo 2 pelo 3. E durante essa leitura, para criar a proteína, você tem um RNA mensageiro, o transportador, que vai pegando os aminoácidos e formando a cadeia polipeptídica. Nessa formação, você está formando RNAs imaturos diferentes, formam proteínas diferentes. E aí começam a ter defeitos, certo? E daí você começa a ter papéis biológicos distintos de proteínas. Vamos lá, finalzinho aqui. Bom, só um detalhe aqui, quase meia hora. Vídeo, nossa, muito tempo. Vamos lá, vocês vão só precisar saber de um detalhe. Com relação a DNA, biotecnologia, teste de paternidade e criminalística, forense, ciências forenses, CSI, quem gosta de investigação criminal, tudo mais, vamos lá. Existe um DNA específico, o meu DNA específico meu, que diz que sou eu, chama-se DNA fingerprint, ou impressão digital do DNA. Ninguém tem o meu fingerprint, só eu tenho. Fingerprint DNA, ou impressão digital do DNA. DNA fingerprint também é uma técnica de identificação humana útil, entendeu? Quando você tem casos de parentescos, para saber se é filho ou não é, se é parente ou não é, usa esse DNA. Quanto mais próximo o grau de um DNA fingerprint de uma pessoa para outra, quando você tem que casa idêntico, exatamente é o mesmo DNA, e você, no caso, está fazendo investigação de se aquele suspeito realmente, aquele sangue encontrado, sêmen, suor, secreção vaginal, resto de pele, barba, lágrima, pelo, unha, encontrado no local de crime, é daquela pessoa. Mas quando é aproximado, você encontra níveis de paternidade, maternidade e graus de parentesco, certo? E também essa técnica, você usa bandas, você cria grupos de tracejos dos indivíduos que são bandas, conhecidos como bandas. Vou mostrar aqui para vocês. Espero que dê para explicar. Você tem o filho, a mãe, você vê grau de relação,
e você tem o pai 1 ou o pai 2. O que acontece? As bandas, esses tracejos, dizem um grau de parentesco. Por exemplo, o filho tem 2 aqui, esse pai tem 2 aqui, mas esse não tem. Esse aqui está excluído como pai. Olha. O tracejo dele não tem equivalente no filho. Esse daqui não é o pai. Esse daqui tem aí os tracejos iguais ao do filho. Ela é a mãe, tem tracejos iguais ao do filho. Isso aqui, vou deixar aqui cortar um erro técnico. Esses dois só são equivalentes ao do filho e esse da mãe para dizer que é da mãe. Ele tem os tracejos. E, portanto, deixa eu botar um tracinho aqui só para ficar igual ao do filho. Ficar igual ao desse daqui do filho. Esses tracejos que vocês estão vendo, que é igual... Esses tracejos que vocês estão vendo são equivalentes ao do filho. Então quer dizer que este aqui é o pai. E só para dizer que essa mãe, isso aqui não tem, desculpa. Só para dizer que é a mãe. É assim que você tem um teste de DNA. Como é? Aquela placa é uma placa de um gel que são colocados, cada coluna daquela é uma canaleta que o DNA deles corre por um sistema de eletricidade em que o DNA pesa. Os DNAs leves ficam em cima, os mais pesados ficam em cima e os mais leves são arrastados até embaixo. Quando você tem uma concentração de DNA naquele ponto, naquele tracejo, vai ser dividido assim e assim, parecendo o Excel do computador, que tem as célulazinhas, os espaços. Imagina a célula daquela preenchida. Quando você tem nas linhas preenchimentos iguais, opa, aqui tá igualzinho com esse fulano, esse pai deve ser dele. Aí você tem a proximidade de graus de parentescos. E aí você encontra testes de paternidade. Ou se você tem um DNA desconhecido e você tem um suspeito de crime. Aí você, opa, é igualzinho. Você tem suspeito de crime. Entendeu? Um vestígio encontrado na cena de crime. É assim que você tem testes de paternidade. E análises forenses em crimes. Bom, 33 minutos praticamente de aula. Foi uma aula longa, acho que a aula mais longa de todas. Eu não queria passar dos 20 minutos, acabei abusando demais da paciência de vocês. Agradeço, dá seu like, joinha, né? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clica no sininho. Me ajude a divulgar esse trabalho que eu estou usando como autopromoção, divulgar meu conhecimento, mostrar que eu tenho capacidade e habilidade para dar aula pessoalmente. Depois eu vou contar mais ou menos minha história, por que eu criei o canal, por que eu criei os vídeos, certo? Para passar os assuntos, para ensinar a vocês temas. Deixe tudo aí, me ajudem, e dúvidas, botem dúvidas nos vídeos. Eu esqueci de dizer nos outros vídeos, deixem dúvidas, viu? Abração, gente. Quase 35 minutos. Estudem, muita paz. Tchau, tchau.